Olá, gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui de rotina no canal. Então, eu tava aqui, né, meu esposo trabalhando, limpando as bananeiras, limpando algumas coisas aqui no quintal. E eu ia aqui conversando com ele e resolvi iniciar esse vídeo para vocês aqui. Aí eu já tava aqui nessa parte, eu tava mostrando para vocês ali como esse terreno é embrejado. Aqui tem uma mina d'água, então esse lado aqui que tem essas bananeiras é bastante embrejado. Dependendo do que planta aí, se for uma fruta, alguma coisa que não gosta de água, não vai pra frente. É tipo o pé de abacate, nesse lado aqui que é mais embrejado, sempre a gente plantava, nunca ia na frente. Eu acho que o abacate é uma fruta que não gosta de lugar que é brejo, né? Já nessa outra região que eu tô mostrando pra vocês, já é mais seco o terreno, sabe? Então, a gente planta mais essas frutas aqui. É seco, mas nem tanto, é um pouco úmido também, mas não é tão embrejado, né? Aí nessa parte aqui a gente plantou algumas frutas que eu vou estar mostrando para vocês, que já estão começando a produzir. Já é o segundo ano da produção dessas frutas, e aí o ano passado deu poucas frutas, né? Frutos, mas esse ano eu acredito que vai começar a produzir um pouco mais, porque eles são muito novos, né? Essas plantação aqui. Quando a gente mudou para cá, aqui não tinha, tipo esses frutos que eu tô mostrando para vocês aí, laranja, limão, tangerina, essa parte aqui é que a gente plantou essas coisas. Aqui mesmo é um pé de tangerina. O ano passado ela produziu uns 5 frutinhos só. Eu acredito que esse ano ela deve produzir mais. E aí a gente tem a ideia de estar plantando mais frutos aqui, né? Porque é bom, né? A gente consumir coisas naturais, sem agrotóxico. E aqui eu faço questão de estar sempre plantando essas coisas. Aqui mesmo é um pé de laranja interessante que a gente viu e comprou. Ela é laranja sanguínea. Ela é um laranja, quando você corta, ela é vermelha. Aqui também outro fruto que eu achei interessante e resolvi plantar. É uma goiaba roxa. Eu nunca comi essa goiaba, mas eu tinha visto uma vez em um vídeo no YouTube, e aí eu achei muito interessante. Aí quando eu fui comprar algumas mudas, eu vi ela lá e resolvi comprar. Esses aqui, fora aquela goiabinha roxa que a gente plantou, a gente tem mais 5 pés de goiaba, que é essas goiaba vermelha. Tá vendo? Ela é enorme e produz bastante goiaba. O que acontece? O ano passado, o fruto dessa goiaba saiu bem sadio. Não tinha broca. Esse ano, ele começou a nascer com broca. Se tirar o fruto um pouco de vez, aí ele não vai ter bichinho dentro. Mas se você tirar o fruto bem maduro, aí é arriscado ter. Então, às vezes eu aproveito para poder fazer goiabada, só com a casca das goiabas mesmo, bato no liquidificador e faço. Aqui é um pé de pinha, eu não sei como é que vocês conhecem na sua região, mas aqui eu conheço por pinha. Aqui aconteceu também, ó, outra praga, purgão. Tá tendo purgão nela. Aí meu esposo tem que ver o que a gente vai fazer aqui para não passar, né, para os outros frutos. Aqui é mais um outro pé de goiaba que dá bastante goiaba. Você pode ver que ele tá bem carregado. Geralmente eu arranco essas goiabas aí para fazer a goiabada que eu tava falando para vocês. Depois, quando estiver produzindo, eu vou estar fazendo e filmando para vocês. Fica muito boa. E aqui nós temos bananas também. Gente, esse pé de banana é uma banana prata melhorada. Ela dá o cacho enorme, dá um cacho muito grande, sabe? E é muito gostosa essas bananas. E aqui nós temos uma mina d'água. A água tá bem suja, tem uns peixinhos aí também. Só que essa noite choveu bastante, então a água tá bem suja hoje. Mas geralmente a água é limpinha. E a gente colocou alguns peixes aí para não temos problema, né, de dengue, essas coisas. Então a gente colocou alguns peixinhos aí mesmo, só
a gente não consome não, só ornamental, né? Eu acho que é assim que se fala. E aí aqui, olha, menino, o tanto de caixa de banana. Tem outra região que a gente tinha mais uns 10 caixas, uns 10 pés de banana. Só que aí pegou fogo. Aí tivemos que cortar todas as bananas de lá, os pés. E aí meu esposo vai replantar, né? De novo. E aí aqui, olha, eu tô mostrando pra vocês, é um pezinho de berinjela, 2 pezinhos de berinjela que eu plantei só 2, porque que as pessoas não gostam muito de berinjela, mas eu amo omelete de berinjela. E aí a primeira produção dele, e aí tá muito bonitinho, bem carregado. Eu não sei o ponto certo de tirar ela, mas eu acredito que já tá próximo de tirar do ponto, né, da berinjela, que a minha filha arrancou um esses dias e ela disse que estava meia verde, estava um pouco rancenta, eu não sei como é que se fala, mas eu acredito que já tá quase boa. E aí nasceu também esse pé de abóbora. Eu sempre planto abóbora. Esse ano eu não plantei aqui nessa região e nasceu e produziu bastante. Essa melancia também foi caroço de melancia que a gente chupou e caiu aí e nasceu. E não é que deu certo, só que ela nos desenvolveu muito, porque essa parte é meio embrejada e as ramas acabam apodrecendo, né? E aí ela ficou pequena, mas menina, a melancia é muito docinha. Foi até bom elas terem nascido aí, porque agora a gente sabe que o terreno aqui vai ser bom para produzir melancia. Aí naquela outra área lá que eu falei para vocês que não é muito embrejada, eu acredito que dá certo a gente plantar a melancia lá. E aí eu vou ver qual é a época de plantar melancia, o ano que vem, eu vou estar plantando. Olha só como é que a melancia, ela não cresceu muito, mas ela tá bem vermelhinha e bem docinha. Aí ela deu mais ou menos umas 4 melancia, mas estava muito gostosa. E aí tinha umas abóboras lá também, que nasceu nessa região lá também, que não foi a gente que plantou, que eu falei para vocês que é um pouco embrejado, e já tava morrendo o pé de abóbora. Aí eu peguei e arranquei logo essas abóboras, porque eu gosto de abóbora bem madurinha mesmo, eu gosto de deixar, ou então ela verde, para fazer ela batidinha, omelete, mas assim, do jeito que tá aí, eu não gosto muito de consumir, não. Na verdade, quem come abóbora aqui, só eu e meu esposo. Aí, para não perder, eu ranquei ela assim mesmo. Aquela outra lá eu vou dar para minha sogra e essa aqui a gente vai consumir. E aí, eu já aproveitei que eu ranquei essa abóbora lá no quintal e já fui cortar ela para fazer no almoço. Já vim adiantar o almoço aqui enquanto meu esposo termina o trabalho lá, que ele iniciou lá no quintal, né? Aí eu já vim fazer o nosso almoço, um almoço simples, rápido, porque na verdade quando chega no final de semana, que aqui foi no sábado, a gente já tá cansada, né? Do serviço da semana toda, às vezes a gente tá até sem ideia do que fazer. E aí eu falei, não, eu nem sabia o que eu ia fazer nessa hora que eu tava cortando a abóbora, mas eu só iniciei fazer o almoço, cortei a abóbora, depois fui abrindo a geladeira, fui vendo o que eu ia fazendo e fiz o almoço. Então é um almoço simples, mas muito gostosinho. A família em casa reunida, né? Sentar na mesa, porque não é muitas vezes no dia a dia é aquela correria, criança estudando, esposo trabalhando, a gente almoça, mas é corrido. E no final de semana é muito bom estar ali sentado, conversando, sem ter aquela pressa, né? De comer, né? Na pressa. E aí eu tô aqui fazendo o meu almoço e vou acelerar um pouco o vídeo aqui para ele não ficar tão longo, né?
Gente, não é que eu esqueci de tirar a carne do congelador. É igual falando, não foi nada planejado esse almoço, então quando eu fui ver tava congelado. Mas aí eu já deixei passando aí no tempero, dando uma fritada, ela foi descongelando. E aí depois eu não filmei mais pra vocês, mas eu cozinhei bastante, deixei fritar e fiz uma farofinha da carne pra gente almoçar. E esse foi nosso almoço. Eu fiz essa farofinha com a carne, né? Era fraldinha. E aí eu fiz a abobrinha, fiz o arroz e fiz o feijão. E esse foi o nosso almoço, né? Eu já tinha colocado meu almoço, almocei e eu não filmei mais para vocês que eu fui descansar. E aí, quando eu levantei, que eu já tinha descansado, eu vim aqui dobrar a roupa que eu tinha lavado. Menina, eu fui tirar as roupas do varal que eu tinha lavado um dia antes, essas roupas. E pense o tanto de roupa que eu tinha lavado. Menina, foi roupa que parece que aqui em casa tinha um time de futebol, e na verdade é 4 pessoas. E não é dizer que eu acumulo roupa, não, porque eu não acumulo roupa aqui em casa. Tem dias que eu lavo dia sim, dia não. E se brincar, muitas vezes eu lavo todos os dias. Mas o que acontece aí? Eu tinha lavado a roupa na sexta-feira, e na sexta-feira eu tirei os forros de cama, eu tirei todas as toalhas, capa de sofá, então forro de mesa. Então, quando a gente tira todos esses forros, você sabe que o trem rende, né? E aí juntou mais as roupas de casa, porque 4 pessoas. Quando toma banho, vocês sabem que já é um cesto de roupa, né? E aqui em casa, os meninos tomam uns 2 banhos por dia, eu também. Meu esposo toma só banho de manhã, né? Mas veste o uniforme do trabalho. Chega à noite, ele tira o uniforme e aí é roupa de academia. Então, é roupa dele mesmo, às vezes é uma peça por dia. Mas os meninos não, é 2 peças por dia, eu também. Então, se deixar, junta muita roupa. E nesse dia eu aproveitei, já lavei tudo e foi muita roupa para me dobrar. Aí eu já vim aqui tirando as roupas e olha só é desse lado, porque aí lá na área do fundo tem mais roupa estendida. Aí eu iniciei aí dobrando essas roupas, já tava já no fim da tarde, eu tava doida para descansar. Mas eu falei, gente, se eu ficar olhando esse tanto de roupa aqui para dobrar, eu não descanso, que eu sou dessas. É, tem dias não, tem dia que eu vá, ó, lá para lá, mas tem hora que a maioria das vezes é tipo chegar gente em casa e a casa tiver sem varrer ainda ou alguma coisa para fazer assim, eu fico inquieta, eu não consigo dar atenção para as pessoas porque eu me sinto mal com isso. E é a mesma coisa a roupa.
aquele tanto de roupa lá pra dobrar e eu pensando, meu Deus, eu tenho que dobrar. Mas não é todo dia que a gente tá animado, não. Mas hoje eu tive que animar, porque se eu deixasse, já era muita roupa. E lá tem uma mesa no cenário do fundo, que às vezes eu ponho o cesto lá e vou tirando, vou colocando lá. E aí, como hoje tinha muito, eu falei, não vou deixar não. Hoje eu vou dobrar essas roupas todinho. Já tá tarde, eu tô cansada, mas eu vou vencer. E aí eu fui fazendo isso aí. Então, é como eu tava falando pra vocês. Tipo assim, quando eu falo que às vezes tem hora que eu deixo pra lá e vou descansar. É tipo assim, gente, eu tenho fibromialgia. Eu não sei se tem alguém de vocês que tem fibromialgia. Se tiver, vai me entender. À noite eu sinto muitas dores. Meu corpo fica muito tenso durante a noite. O período da manhã é o período quando eu acordo, é o pior momento que tem, as primeiras horas, porque eu levanto com meu corpo todo rígido de dor. E aí eu levanto da cama, escovo os dentes, pego o meu café e sento no sofá ali. Fico ali algum tempo assistindo um pouco de TV, até aquele, parece que meus nervos vai soltando, meu corpo vai acostumando de novo, as dores vai amenizando e aí eu vou ficando melhor. A parte da tarde é a parte que eu sinto assim menos dor, sabe? Que eu sei lá, meu corpo tá melhor. Eu tô mais disposta a fazer as coisas, porque de manhã, na verdade, é muita dor que eu sinto, meu corpo fica rígido, minhas articulações parece que é tipo um elástico que tá esticado ali, sabe? É horrível, é horrível. Quem tem vai me entender e eu acho que tem pelo menos as pessoas que eu converso, falam pra mim que de manhã é o pior horário. Tipo, acordo muito tensa. À noite eu não sei. Tipo assim, muitas vezes eu acordo com dor de cabeça, porque eu acho que eu prendo tanto a mandíbula à noite, assim, tensa. E se tiver frio, então, tempo frio é pior ainda. Eu sinto mais dores no tempo frio. E aí é horrível, é horrível. Eu não desejo, não. Isso pra ninguém, não, gente. Pelo amor de Deus. E você tem que aprender a lidar com essa situação, porque é algo que não tem cura. Você toma as medicações que faz com que você se sente ameniza um pouco, mas que você fez que fica 100% você não fica. E principalmente quando você não tá bem psicologicamente. Quando você não tá bem, é o momento que as dores mais atacam. Chega um ponto que eu tive que fazer tratamento psicológico por conta da fibromialgia também, porque eu tenho um pouco de ansiedade. E quem tem ansiedade agrava a situação da fibromialgia. Então, eu fui mandada fazer psicólogo por conta para me ficar bem psicologicamente, para mim não sentir muitas dores, porque vocês sabem, quanto mais a pessoa está abalada psicologicamente, mais dores ela sente. Então, eu passei por algumas situações que eu estava muito abalado, fiquei por um período muito ruim, então é onde agravava mais a minha situação, porque além dos problemas psicológicos que eu estava vivendo, vinha as dores da fibromialgia, né? E aí complicava tudo. E assim, mas graças a Deus a gente vai vencendo, todo dia a gente vai vencendo. Eu quis compartilhar um pouco com vocês, porque eu acredito que também tenha pessoas que passam por essa mesma situação que eu passo e sabe que eu tô. E sabe também, né? Mais ou menos o que eu tô querendo expressar sobre isso. E também, assim, para falar um pouco sobre mim, para vocês conhecerem um pouco quem é a Dayana, né? Enquanto eu tô aí dobrando essas roupas, aí eu tô falando um pouco sobre mim. E com o passar do tempo, aí vocês vão me conhecer mais, vai conhecer a minha história e quem sabe se identificar, né? E é isso aí, né, gente? Eu vou continuar aqui dobrando as minhas roupas.
Então, gente, eu já tinha terminado aqui de dobrar as roupas, recolhi os tapetes que eu tinha lavado também. E só vim terminar de organizar essa área aqui, né? E varrer aqui para tirar essa areia aqui que meu marido entrou na hora do almoço e traz um monte de areia no pneu do carro. E aí, toda vez que ele coloca o carro aí, eu tenho que ficar varrendo essa areia aí, ó. Aí eu só tava terminando isso aqui pra mim já ir tomar um banho, fazer a janta e descansar, né? E então esse foi o meu vídeo de rotina, um vídeo simples, né? Mas espero que vocês tenham gostado, espero que vocês me acompanhem, que curtam meus vídeos, que eu possa estar crescendo aqui no canal. Esse vai ser tipo o meu diário, o diário de rotina da minha vida, né? E eu espero que vocês gostem de acompanhar. E que eu já tinha terminado de varrer a minha área, né? E só ia molhar minhas plantinhas aí. O meu cachorro, onde eu tô, ele tá atrás. Então eu só ia terminar aqui de varrer e ia molhar minhas plantinhas, porque como é período de chuva, as plantas que ficam lá do lado de fora, a chuva já molha, graças a Deus. E as que ficam aqui na área, eu preciso estar molhando sempre. E eu gosto, eu tenho algumas orquídeas, eu coloquei elas aqui na área. Eu amo orquídeas. Eu amo rosas, orquídeas, tudo que tem flor, eu gosto. Mas as minhas favoritas são orquídeas e rosas. Eu tinha algumas rosas aqui e eu tive que retirar porque tinha um jardim nessa parte aí da frente, aí teve que cimentar, porque a chuva tava abrindo alguns buracos aí, né? A gente cimentou e eu tive que tirar eles. E aí, agora que eu comecei a cultivar rosa de novo, eu tenho duas. Tem uma vermelha, menina, rosa menina, né? E tem uma branca que tá no vasinho. Eu quero plantar ela no chão, né? Depois. E assim, essas é as plantas que eu mais gosto. E esse é o meu vídeo de hoje. Finalizando aqui, agradecendo a todos vocês que ficaram até o final desse vídeo, que pôde me acompanhar um pouco. E é isso aí, né? Muito obrigada a vocês. Nesse momento aí, meu esposo tinha saído na rua e já estava chegando, né? De carro.
Daqui a pouco você vai ver meu cachorrinho lá no portão já, porque ele conhece o barulho do carro de longe ele conhece o barulho do carro. E aí ele já vem correndo alegre quando ele vê que é o meu esposo que tá chegando. Aí ele fica em pé no portão lá latindo, lá, já vai ir lá. E eu já ia finalizar o vídeo, mas eu deixei pra vocês verem. Ele é muito engraçado. Aí meu esposo já foi abrindo o carro, colocando o carro pra dentro. Nesse momento a gente já foi tomar um banho. Eu fui preparar a janta aí pra poder ir descansar, né, gente? Aproveitar um pouco o final de semana, assistir um vídeo, assistir televisão, né? E ficar os dois ali descansando. E então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.
Então, gente, esse é o motivo dele estar amarrado. Olha o jeito que ele tá lá. Eu fico com dó, né? Mas ele tem que tratar direitinho, tomar o veterinário passou os remédios pra ele não pode ficar solto, não. E aí, esse é o neguinho, o que tá amarrado. Aí tem um baby, que é esse pequenininho, e eu tenho outro cachorro, que é o Duque também. O Duque, não tem como eu soltar ele de jeito nenhum. Ele é pitbull, eu peguei ele pequenininho, ele é um cachorro dócil, nunca estranhou. Ele, na verdade, ele fica até lá no galinheiro lá, fica com as galinhas lá, amarrado lá. Ele não pega galinha, ele não bate nos outros cachorros, que não estranha os outros cachorros aqui de casa, nunca estranhou ninguém, mas por ser pitbull tem que ficar preso, né? E como a chácara aqui não é morada, só é a frente ali morada ali, só que eles podem passar pelo fundo e ir lá pros comércios e aí pode complicar, né? Aí ele fica preso, mas eu tô doida pra morar, pra me deixar ele solto. Eu peguei ele tinha mais ou menos 20 dias, o Duque, né? Ele já tem mais ou menos 7 anos que ele tá com a gente. E aqui eu já tava finalizando meu serviço. Nessa hora eu já tava finalizando, meu esposo tinha saído, ele já vai chegando ali. O meu cachorro fica doidinho quando ele vê o carro chegando lá, o jeito que ele tá lá. Porque ele conhece o barulho do carro. E aí, gente, esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Não deixe de me seguir, de me acompanhar, de curtir, né? Se puder indicar o meu canal também, aqui do YouTube, para mim tá crescendo. Eu vou agradecer bastante, né? E que Deus abençoe cada um de vocês. E ficou todos com Deus. E até o próximo vídeo.